Como crescer na serralheria e manter a qualidade do serviço. A gente está com o nosso grupo lá do Serralheria do Futuro no WhatsApp. Se você não está participando, eu vou deixar o link aqui embaixo para você participar. E algumas pessoas colocaram lá, e realmente acredito que é a realidade de muitas pessoas, em você crescer, né, aumentar a quantia de que você vende, mas manter a qualidade, porque às vezes a gente, como profissional, consegue produzir bem, consegue dar um bom acabamento, uma boa pintura, mas quando a gente começa a crescer, vender mais e tem que contratar pessoas para que isso aconteça, né? Você vai crescer, automaticamente você vai ter que contratar um ajudante, um serralheiro, um pintor, um instalador. Com o tempo isso vai acontecer, principalmente se você quer vender mais do que 50 mil por mês em produtos de serralheria, né? Você precisa o quê? Entender que você precisa criar ferramentas no teu dia a dia para que você consiga crescer e manter a qualidade, e é o que a gente vai falar um pouquinho dentro desse vídeo. Primeira ferramenta que você precisa entender aí dentro do teu dia a dia, e na verdade não chega, quando eu digo ferramentas, são coisas que você faz no teu dia a dia para poder crescer e manter a qualidade. E a primeira delas é você fazer um bom processo seletivo. Muitas pessoas às vezes têm dificuldade de, por exemplo, contratar pessoas. Então, o que você precisa? Fazer uma boa seleção. Quem gasta tempo fazendo a seleção, né, da pessoa que vai começar a trabalhar com a empresa de serralheria, ela investe menos tempo em treinamento. Então, é assim, quando uma pessoa entra para trabalhar com você, às vezes ela já teve uma outra experiência em outro local, já trabalhou em alguma outra serralheria, ou trabalhou com pedreiro, ou trabalhou com drywall, ou outro segmento que você traz para trabalhar com você, ela já teve outra experiência de vida, então você precisa moldar essa pessoa para trabalhar do jeito que você quer, do jeito que a tua empresa de serralheria gosta, para manter essa qualidade. Então, quem gasta tempo em recrutamento, gasta menos tempo em treinamento, e isso aí faz parte. Então, toda vez que você quiser crescer a tua empresa de serralheria, você precisa recrutar pessoas, né? Então, trazer pessoas para trabalhar com você, e depois você precisa treinar essas pessoas, né? Então, primeiro passo para você recrutar, como que você faz esse recrutamento, como que você encontra? Então, você vai ter que divulgar a sua vaga. Então, primeiro de tudo, você precisa saber o que você quer, né? Poxa, você quer contratar um ajudante, você quer contratar um serralheiro, você quer contratar um pintor. Então, poxa, se você trabalha de forma autônoma, normalmente quem é a primeira pessoa que você contrata é um ajudante. Talvez você vai contratar 1, 2 ajudantes, e você produzindo ali ainda, aí sim talvez a terceira pessoa, quarta pessoa que você vai contratar é um serralheiro. Então, se você quiser do nada ir lá e contratar um serralheiro, a chance é que ele já vai ter vindo com manias, com conhecimentos de outra área, e você talvez vai ter que treinar ele. Então, normalmente, quem é autônomo vai contratar primeiro ajudante. Quem já tem uma equipe de 2, 3 ajudantes ali, aí sim vai contratar um serralheiro, 2 serralheiros, um instalador, e aí sim por diante vai crescendo. Mas antes de tudo, você tem que entender o que você quer contratar. Um ajudante, é um serralheiro, é um montador, né? É um instalador, é um pintor, porque pessoas, por mais que às vezes você queira contratar um profissional super completo, os salários vão ser diferentes, né? Um ajudante com certeza vai ser mais em conta o salário que você vai pagar para ele do que para um serralheiro, né? Talvez um pintor vai ganhar um pouquinho mais que o ajudante, um instalador vai ganhar mais, vai ganhar ali próximo do valor do serralheiro, mas às vezes é uma pessoa que vai ser intermediário entre um ajudante e um serralheiro. Às vezes, dependendo do nível do serralheiro que você vai contratar um serralheiro 1, 2 ou 3, né? Às vezes um super especialista, um cara que sabe fabricar umas peças, mas não tem tanto tempo de experiência na área. Então, você precisa entender qual que é o profissional que você quer contratar. Então, você vai pegar lá numa folhinha, escreve lá no Word, no computador, ó, quero contratar um profissional assim, 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 ele vai executar essas atividades, vai executar essas tarefas, e você vai, então, divulgar essa vaga, porque às vezes você tem essa dificuldade, então, de saber, primeiro, o que você quer contratar. Como que você vai escolher um profissional bom se você nem sabe o que você espera daquele profissional? Então, descreva isso. Por quê? Para você conseguir divulgar essa vaga. E aí você vai divulgar de diversas formas. Você pode divulgar lá no Cine, você pode... Cine normalmente ali é um sistema nacional de emprego que vai ter na tua cidade, em parceria com a prefeitura. Então você procura aí na tua cidade se tem um Cine na tua cidade, ou então no Banco Nacional do Emprego. Você pode divulgar também em agências de emprego, né? Pode ser da tua cidade ou agências particulares de emprego. Você pode divulgar lá no LX, Mercado Livre, Facebook. Então você vai simplesmente pegar essa vaga e divulgar para o mercado.
A partir do momento que você divulga essa vaga para o mercado, você vai receber alguns currículos e com esses currículos, então, você vai começar a selecionar esses currículos ali, ver os melhores, entender qual faz mais perfil com o que você ofereceu na vaga, porque às vezes você descreveu uma vaga para ajudante, vem um cara que nunca trabalhou com serralheria ou às vezes nunca trabalhou na área, e às vezes o ajudante, você consegue aproveitar, por exemplo, uma pessoa que já trabalhou como pedreiro, uma pessoa que já trabalhou como servente de pedreiro, às vezes a pessoa não sabe trabalhar com serralheria, não sabe trabalhar com metalúrgica, mas ele tem uma noção de nível, esquadro, prumo, então às vezes é uma pessoa boa que você consegue aproveitar de outra área. Às vezes a pessoa trabalhou com steel frame, com drywall, com gesso, com outras áreas, e às vezes a pessoa já sabe usar uma lixadeira, já sabe usar uma furadeira, então você pode aproveitar os profissionais. Mas acima disso, quem mandou para você está fazendo sentido com aquela vaga que você descreveu, então seleciona os currículos. E aí você não vai chamar uma pessoa para fazer entrevista, você vai chamar várias pessoas para fazer entrevista lá. Poxa, vai contratar um ajudante, entrevista lá 5 pessoas, 10 pessoas, 15 pessoas que mandaram o currículo. Né? E se você não tem essa quantidade de pessoas, é porque você não está divulgando da maneira correta. Então, intensifique a tua divulgação de vagas abertas aí até que você encontre o número de pessoas e aí vai entrevistar essas pessoas e ver qual faz mais sentido com a tua empresa de serralheria. E aí o que você faz? A gente normalmente na nossa empresa de serralheria, antes de contratar de forma efetiva, a gente faz um dia de teste. Então a gente chama essa pessoa, ó, então legal, podemos fazer um teste de um dia, a gente paga esse teste para você, você paga essa pessoa, normal, vai fazer lá um dia. Poxa, a pessoa durante um dia gostou dela, faz bem o serviço, era o que você esperava, né? Você orientou ela para fazer alguma coisa, ela fez da maneira que você orientou, cara, legal. Então você já fez uma ótima filtragem desde o início até aqui, ó. Gostou, aprovou? Aí sim você contrata e começa a treinar essa pessoa. Não gostou? Tudo bem, vai lá, vê outras pessoas que você entrevistou, faz teste com outras pessoas, mas você fazendo isso, você já diminui um bom tempo de treinamento, porque você já fez uma seleção muito legal para a tua empresa de serralheria. Fez a seleção, começou a trabalhar com você, gente, precisa de treinamento. Né? Como que você quer que a pessoa se adapte ao teu jeito de trabalhar, como você quer que a pessoa entregue a qualidade que você quer entregar para o teu cliente, que você consegue fazer tão bem se você não treinar ele da maneira que você quer. Às vezes o teu perfil de qualidade é diferente realmente do perfil da outra pessoa, mas por quê? Porque às vezes a outra pessoa não viveu o que você viveu, às vezes a outra pessoa não viu outros produtos de serralheria com a qualidade que você já viu, que você quer entregar. E às vezes a pessoa é o ajudante, ela não foi na casa do cliente, ela não sabe como que é o cliente, não sabe o que o cliente espera, não foi ela que negociou com o cliente. Então se você não treinar essa pessoa, você não conduzir essa pessoa, você não falar para ela o que ela quer, principalmente no início, você treinar muito no início, dificilmente ela vai realmente conseguir manter a qualidade. A gente está falando de manter a qualidade, então você precisa fazer um treinamento com essa pessoa. E, acima disso, poxa, Jonathan, mas eu vou treinar essa pessoa, ela daqui um mês vai sair por 50 a mais que um outro serralheiro vai oferecer. Gente, o negócio é o seguinte, você precisa criar dentro dessa pessoa a ideia de que a tua empresa está crescendo, que hoje, talvez se ela entrou como ajudante 1, ela vai passar para talvez um ajudante 2, um ajudante 3, até que ela vai se desenvolver e ela consiga entender que talvez vai ir para um serralheiro 1, 2, 3, um montador, 1, 2, 3, algum dia ela pode ser um encarregado. Então, quando você contrata um profissional, você precisa fazer com que ele entenda que a tua empresa está fornecendo um treinamento, que a tua empresa está em crescimento, que a tua empresa está em expansão, e ele estando junto com você é o melhor caminho. E só assim ele vai conseguir compreender e vai ficar durante muitos anos com você. Assim como hoje a gente tem serralheiros que estão há mais de 20 anos com a gente trabalhando na empresa de serralheria. Então, nossa empresa de serralheria tem aí 30 anos, tem serralheiros que entraram antes do tempo que eu já trabalhava na empresa de serralheria, ou muito junto comigo. Então, a gente tem pessoas que estão há 20 anos, pessoas há 18 anos, 15 anos, 5 anos. Então, a gente consegue construir um time que fica tempo com a gente devido a uma cultura implementada de mostrar que a empresa está crescendo, que aquela pessoa principalmente está aprendendo estando junto com a gente. Né? A gente é um líder que demonstra e passa conhecimento. E você faz isso como que você quer ter qualidade se você não está disposto a treinar o time que está junto com você. Então essa é um pouquinho da ideia, e aqui é a terceira e última ferramenta que eu quero passar para vocês, que é a ordem de produção e ordem de serviço. Por mais que às vezes você já treinou aquela pessoa, por mais que você mostrou tudo que você tem de qualidade que você quer entregar, às vezes a pessoa vai lá e ainda faz um serviço errado, mas por quê? Porque você não conversou com aquela pessoa, não explicou de forma
correta o que você vendeu para o cliente. Às vezes o que você combinou com o cliente é um tipo de serviço e às vezes sai outro do serralheiro, do ajudante que trabalha junto com você, porque você não conseguiu se comunicar com ele. Então você precisa de alguma forma fazer com que você comunique o que você pegou do cliente para essa pessoa. E às vezes quando você faz isso só de forma verbal, acontece que às vezes aquela pessoa erra aquele serviço. Quem nunca às vezes passou, por exemplo, por um ajudante dar um acabamento numa peça e ele foi lá e deu um acabamento mal acabado. Ou então às vezes você passou para alguém cortar uma peça em determinada medida, ele cortou 1 centímetro maior, 1 centímetro menor. Tem um caso de, por exemplo, uma vez quando eu estava na graduação, um professor meu foi numa empresa de marcenaria e mandou fazer uma roda de 80. E o marceneiro, para ele trabalhava em centímetros, ele fez uma roda de 80 centímetros. Mas meu professor, como ele tinha hábito de trabalhar em milímetros, ele queria uma roda de 80 milímetros. O marceneiro fez, a hora que ele chegou, estava pronto uma roda de 80 centímetros, mas na verdade ele queria uma roda de 80 milímetros. Por quê? Porque se comunicou errado. Ele só falou que queria uma roda de 80, mas não falou que era 80 milímetros. Então a tua comunicação precisa estar formalizada com as pessoas que trabalham com você. Então, o que a gente faz? Tem uma ordem de produção onde a gente coloca o tipo de acabamento, se é acabamento com disco flap, acabamento com disco de desbaste, vai aplicar massa plástica, não vai, que tipo de pintura vai fazer, se é uma pintura branca, preta. Já teve situações de o cliente, a gente fechar um serviço que era marrom com o cliente e o nosso funcionário pintar de branco. E isso acontece, então daí tem que ir lá fazer retrabalho, repintura. Então, quando você formaliza isso tudo dentro de um papel, uma ordem de serviço, uma ordem de produção, isso facilita o teu dia a dia e principalmente faz com que você mantenha qualidade. E dentro dessa ordem de produção, acima disso, você pode fazer um desenho do teu serviço, do teu produto. E o desenho você pode fazer à mão mesmo, dependendo do nível. Se você não sabe ir lá e mexer num programa de computador, um software, está tudo bem mais fácil, desenha à mão, coloque a medida, explique bem detalhadamente para a pessoa que vai produzir ou para a pessoa que vai dar acabamento. E isso daí, às vezes, se ainda é você que produz, se você que é o serralheiro faz, às vezes já comece a fazer esse serviço para quê? Às vezes até para mostrar para o cliente. Poxa, tem situações que às vezes a gente pensa que a gente entendeu o que o cliente quer, mas a hora de desenhar e passar para o cliente e falar, é isso mesmo? O cliente fala, não é bem isso, era um pouquinho diferente do que eu queria. Então, quando você consegue trazer essa comunicação do cliente para dentro da tua empresa de serralheria, seja para você produzir ou para outras pessoas produzir, isso evita com que lá na frente dê zebra de retrabalho e principalmente que você consiga manter uma qualidade no teu serviço para o crescimento da tua empresa de serralheria. E se você não sabe desenhar, aprenda aí, tem diversos programas, tem AutoCAD, tem SketchUp. SketchUp é um programa fantástico para empresas de serralheria, que é um dos programas mais fáceis de você desenhar no computador. Você pode ir lá e fazer um desenho de uma peça para a tua empresa de serralheria, para um serralheiro produzir, para um ajudante de acabamento, para o teu cliente ver. Então, se você quer crescer, você quer manter a qualidade na tua empresa de serralheria, ou sim, você precisa pensar nessas 3 coisas: recrutamento da forma correta, treinamento da forma correta e principalmente a comunicação do serviço que você fechou com o cliente, com as pessoas que trabalham em conjunto com você. Isso daí pode ser através dos desenhos, pode ser através de ordem de serviço, ordem de produção, Então faz sentido você conseguir implementar isso dentro da tua empresa de serralheria. E em algum momento dentro desse aquecimento para o nosso evento Serralheria do Futuro, fiz um vídeo um pouquinho mais detalhado sobre gestão da produção. Eu falei lá sobre a ordem PSEG, que é produção, serviço, entrega e garantia. Então, dá uma olhadinha lá dentro do nosso grupo. A gente já postou esse vídeo, você pode ir lá e ver entender. E isso daí com certeza vai te ajudar a manter a tua empresa crescendo e tendo qualidade nas entregas dos serviços da tua empresa de serralheria. Se você não está então ainda no nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar para o nosso evento Serralheria do Futuro, que acontece no dia 1, 2 e 3 de junho. Ele vai ficar então nesse período online, depois ele vai sair do ar, porque a gente vai precisar sim dar a preferência para pessoas que talvez vão avançar em outros treinamentos com a gente, mas então corre lá, o grupo do WhatsApp também vai ser limitado durante esse período do evento. Acabou o evento, a gente vai encerrar esse grupo do WhatsApp para a gente conseguir dar atenção também para outras pessoas que talvez
vão ir para treinamentos mais avançados, mas acima de qualquer coisa, né? Se você quer crescer e manter a qualidade, aplique essas 3 situações que a gente falou hoje dentro desse vídeo aí, que vai fazer diferença na tua empresa de serralheria, para quando você estiver lá vendendo mais do que 50 mil por mês, a hora que você tiver ajudante, serralheiro, instaladores, pessoas trabalhando para você manter essa tua qualidade. Te vejo do outro lado no evento Serralheria do Futuro. Faça uma ótima semana, tenha um ótimo dia.